antes de começar, eu queria dizer que só faz um ano que eu me atirei sem rede de proteção, sem paraquedas, nessa aventura louca de empreender. Então, o que eu, com um ano, posso ter de um conselho muito bom para compartilhar aqui? Essa ideia não soa muito razoável. Quando eu penso que eu poderia dar os 10 conselhos para você largar o seu emprego e viver de propósito, me soa tão despropositado quanto aqueles ícones adolescentes que lançam biografia, sabe? Amigo, você tem 15 anos, você não tem como escrever uma biografia ainda. Então, assim, não é esse o meu objetivo aqui, tá, galera? Só que eu acho que essa aventura de um ano que eu tive com a Cris foi tão extraordinária. E, ao mesmo tempo, ela é tão familiar para vocês, mulheres que estão começando a empreender, que eu acreditei que se eu abrisse meu coração, que se eu compartilhasse essa história de peito aberto, isso podia ajudar muitas mulheres que estão começando essa trajetória a se sentirem menos sozinhas, a terem menos medo e talvez, quem sabe, evitar alguns buracos no caminho. Então, vamos começar falando. Oi, eu sou a Juva Lauer e eu nunca gostei de falar de dinheiro. Não me entenda mal. Eu sempre fui ambiciosa, eu sempre trabalhei muito, eu sempre estudei muito, eu sempre quis crescer profissionalmente, eu sempre achei importante ser reconhecida, eu queria participar de projetos que eu sentisse orgulho de fazer parte. Só que eu achava que você não precisava pensar em dinheiro, e muito menos, Deus me livre, falar de dinheiro para ganhar dinheiro. Eu achava que bastava focar no trabalho e o dinheiro ia aparecer. Mulheres, alguém se reconhece na minha fala? Deu certo para vocês? Não, não deu certo. E para ajudar, eu também achava que eu não era empreendedora. Na época eu já tinha trabalhado com empreendedores, e empreendedores são pessoas arrojadas, que gostam de risco, que têm grandes ideias. E o meu perfil não, o meu perfil é de ser aquela pessoa que põe essas ideias de pé. Então o mundo se divide entre pessoas com visão e pessoas que fazem essa visão acontecer. E eu sou essa pessoa que não tem visão, que realiza a visão de outras pessoas. Então, com esse tipo de pensamento maravilhoso, né, é claro que quando eu comecei o Mamilos não foi para ganhar dinheiro, não foi para criar uma empresa, para criar um negócio, né? Então, toda a minha energia era para desenvolver o conteúdo. Então, para ter o melhor roteiro, para ter melhor pauta, para pensar na melhor curadoria de convidado, para pensar na melhor edição, para pensar no melhor qualidade de som, o que vocês imaginarem. 100% focado no conteúdo e 0% de negócio. E essa visão de mundo me trouxe um problema e uma solução. Vamos começar pelo problema, óbvio. Qual é o problema? Se o Mamilos não podia dar dinheiro, então, necessariamente, eu e a Cris, a gente precisava ter um outro trabalho que sustentasse a nossa família. Só que, como hobby, o Mamilos era muito pesado. Ele ocupava praticamente todas as horas que a gente passava acordado fora do trabalho. Isso quer dizer que ele roubava tempo dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos, do nosso lazer. Isso quer dizer que, rapidamente, eu percebi que dava para aguentar por um tempo, mas que isso não era sustentável no longo prazo. E quando, pela primeira vez, eu entendi que o Mamilos tinha data para acabar, que eu não ia aguentar segurar essa mochila por muito tempo, que ela estava muito pesada, foi esse amor pelo que a gente criou, que foi o meu propósito de vida, pelo que eu vi que era a minha razão, como eu podia contribuir para o mundo. Quando eu vi que isso ia acabar, isso me tirou da minha zona de conforto e me fez olhar de novo para o projeto e pensar como é que eu tiro ele da coluna de hobby e trago ele para a coluna de trabalho, para que o Mamilos roubasse tempo do meu trabalho e não da minha família, para que ele tivesse longevidade. A minha sorte foi que eu, desde o início, tive uma sócia que não tem esse tabu com o dinheiro. Para ela, era óbvio que a gente podia fazer uma coisa boa e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Só que como é que você vira essa chave, né? Porque criar uma coisa para você, para o seu crescimento pessoal, é muito diferente de criar um produto, certo? Bom, aí vem a parte da solução. Lembra que eu falei que era um problema e uma solução? Esse foco excessivo no conteúdo, essa coisa de não querer pensar em dinheiro, não pensar em outra coisa, só pensar em produto, produto, produto por 3 anos, isso criou
um programa que realmente é referência, é muito respeitado, muito admirado, e isso deu para a gente autoridade. Essa autoridade é o nosso capital inicial. Essa autoridade, esses 3 anos que a gente construiu, são o nosso patrimônio. Foi o capital inicial da nossa empresa. E eu sei que isso não entra num balanço. Eu sei que isso é difícil de mensurar, de medir. Só que foi isso que fez com que, quando a gente, enfim, teve um planejamento, uma estratégia, pensou em negócio, quando a gente bateu nas portas, todas elas se abriram. Então, eu acho engraçado quando as pessoas falam que, nossa, você viu, super fácil, essas meninas abriram a empresa e, ó, estouraram. Realmente foi fácil, foi só ficar 3 anos sem faturar nada, só trabalhando, foi bem fácil. Então, quando a gente fez essa mudança, pensa com a gente que o jeito que a gente faz as nossas conversas, o jeito que o Mamilos foi construído, ele é muito diferente do mercado. Porque a mídia tradicional, ela faz a curadoria de notícia e ela te entrega, ó, isso aqui que você precisa consumir para estar bem informado. A gente não, a gente quebra toda essa lógica e traz o ouvinte para participar do processo do início ao fim. Então, como é que a gente escolhe o que a gente vai falar? Muitas vezes o tema é sugerido pela própria audiência, são temas que incomodam eles, são polêmicas que eles pedem para a gente falar. Os ouvintes usam a rede de contato deles, as conexões que eles têm, para encontrar os melhores especialistas, trazerem para a nossa mesa e garantir que a gente consiga fazer o melhor conteúdo possível. E depois que a gente faz essa mediação, essa conversa, e a gente joga para o mundo, eles nos devolvem com como eles refletiram sobre isso, qual é a visão que eles têm, a vivência. E esta troca, esse círculo virtuoso, expande o nosso universo. Então, pensa comigo, se eu tenho um ouvinte que enxerga o bastidor, que faz parte dessa trajetória comigo, ele não consome o produto, ele é o produto, ele faz o produto. A gente faz parte de uma comunidade. Então, eu corto essa lógica de transação e eu crio uma outra lógica, eu opero na lógica da conexão. E é por operar nessa lógica da conexão que, quando a gente abriu o coração e falou, ó, eu não consigo mais. Eu trouxe o projeto até onde eu consegui, mas eu não aguento mais trabalhar e levar isso como hobby. Ou isso aqui vai me sustentar, ou isso aqui vai me dar dinheiro, ou vai acabar. Então, vocês já ajudavam no processo daqui até aqui, agora eu preciso que vocês financiem. Quando a gente faz esse pedido e a gente fala para as pessoas pagarem por um conteúdo que já estava disponível gratuitamente na internet e sempre será gratuito, o Mamilo sempre vai ser gratuito para todas as pessoas, existe essa resposta ao chamado massiva. Eles bateram a meta rápido, eles responderam rápido. A gente faz parte desse projeto, a gente financia esse projeto. E aí eu entendo que muita gente aqui vai pensar, gata, mas assim tá fácil abrir uma empresa, né? Você tem um pool de fãs que está disposto a bancar o seu negócio, assim até eu. Então, miga, não é assim. Toda vez que te derem uma resposta pronta para o empreendedorismo, corre, foge. Não é tão simples. Então, eu tinha um histórico de planejamento publicitário e uma formação em administração de empresas. A Cris era executiva em agência de publicidade, tinha muita experiência em lidar com times grandes, em vender projetos, em gerenciar clientes. A gente não larga toda essa trajetória e entra como empreendedora com uma folha em branco. A gente traz tudo isso para sentar na mesa e pensar, beleza, a gente não tem como esperar que a audiência banque a operação inteira. Então, uma parte eles fizeram, a parte deles eles fizeram. Quais são as outras fontes de receita que a gente vai ter? E aí a gente pensou tudo que essa experiência, desde publicitária até como produtora de conteúdo, podia nos ajudar a que tipos de produtos a gente poderia oferecer para o mercado. Então, pensa, cria produto. Cria produto e põe numa planilha para comparar as possibilidades de faturamento que esses produtos podem trazer e qual é o investimento operacional que a gente vai ter que ter e comercial para conseguir tirar isso do papel. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Pô, com tanto fã, deve ser fácil vender merchandising, certo? Vocês me dariam essa ideia. Ju, é só vender boneco, beleza. Pensa comigo, como é que é a operação de vender merchandising? É super complicada. Você tem que investir em fazer
criar o design, desenvolver o design do produto. Você tem que desenvolver o fornecedor. Você tem que pensar nessa logística de entrega. Qual é a possibilidade de faturamento disso? Putz, na nossa visão, é um médio prazo. Eu vou ter que fazer todas essas etapas, ter todo esse trabalho para depois começar a faturar, talvez, se der certo, se vender. E a quantidade de recurso que isso vai trazer sempre vai ser meio pequena na nossa visão. Compara isso com uma operação, por exemplo, de usar a nossa expertise, a nossa autoridade, para fazer palestra. Primeiro, a operação é simples, a gente só vai produzir o conteúdo uma vez que ele já estiver vendido. Segundo, a gente sabia que a demanda era grande, porque as empresas cada vez mais fazem eventos, e quem contrata esses eventos, esses palestrantes, muitas vezes são os nossos ouvintes. Então, quando a gente compara as duas coisas, não está muito claro onde é que a gente vai investir. A gente investiu primeiro em palestra, para depois, quem sabe, um dia fazer merchandising. Já passou um ano, a gente não fez até agora, talvez, provavelmente, um dia vai fazer, mas não rolou até agora. O que eu estou falando? Empreendedoras, tempo é um recurso muito escasso e a gente não conversa sobre isso. Porque você vai ter ideias, você vai ter 1 milhão de ideias, seus amigos vão ter ideias, sua mãe vai ter ideias. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Sabe o que você não tem? Braço. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa dividir em 2 momentos. Um momento de ser criativo, vai, brilha, voa, pensa em formas diferentes de trazer dinheiro para a empresa. Diversifica. Segundo momento, pé no chão, compara na planilha as possibilidades de uma versus a outra e decide onde é que você vai colocar a sua energia, o seu tempo. Não dá para fazer tudo. Com essa lógica, o Mamilos investiu em 4 pilares. Que eu já falei para vocês, o financiamento coletivo. 2, trazer anunciantes para o Mamilos. 3, usar o conhecimento que a gente adquiriu produzindo conteúdo para produzir conteúdo para marcas. E 4, dar palestras. Com essa divisão, o que a gente consegue? Diminuir risco financeiro. Do que eu estou falando? Se eu tenho uma operação que tem renda recorrente, e isso banca os meus custos operacionais, eu estou garantindo que a minha pressão de fluxo de caixa é muito menor. Eu não estou estressada todo mês, como é que eu vou fechar a conta do mês? Por outro lado, muito legal ter marcas, porque elas trazem visibilidade, elas atraem novos clientes. Só que eu preciso equilibrar isso com um pool de milhares de doadores, uma receita bem pulverizada, para quê? Para garantir a minha independência editorial. É muito legal ter projetos complexos que demoram para você criar, vender, negociar, operacionalizar e, gata, faturar. Pensa que você vai demorar para faturar, mas a margem desse projeto é legal. Eu combino isso com projetos simples de operacionalizar, que são palestras, e que a renda entra logo. Entendeu? Eu estou abrindo aqui bem em conta de padaria, de cozinha, como é que a gente faz, como é que a gente pensou a saúde financeira da empresa. Equilibra vários pratinhos no mesmo lugar, a receita vem de vários lugares. Só que tudo isso só funcionou porque eu e a Cris, a gente questionou os nossos medos, as nossas vontades, os nossos preconceitos, e a gente aceitou assumir a parte comercial da empresa. Porque é óbvio, a gente ama produzir conteúdo, a gente não entrou nessa jornada para ser vendedora. Só que quem é que vai falar do seu sonho melhor do que você? Quem é que vai vender a sua ideia e explicar que diferença ela faz no mundo, como é que ela transforma as pessoas melhor do que você? A gente conhece um monte de mulher que tem ideias boas, que sabe operacionalizar, mas não consegue ver o seu negócio decolar porque elas não topam vender. E não me entendam mal, eu não sou boa vendedora. Eu sou técnica. Eu sou a menina na agência que vai fazer a apresentação, vai encantar o cliente e, literalmente, vai sair da sala quando falarem em dinheiro. Eu sou essa pessoa. Eu não falo de dinheiro. Só que eu não podia mais ser essa pessoa se eu quisesse que o meu sonho saísse do papel. Se eu queria que a minha empresa decolasse, eu precisava desafiar essa visão que eu tinha de mim e vender. Só que, assim, não tem high stakes aqui, não tem uma grande metodologia que me transformou numa vendedora.
tem vontade, tem comprometimento, tem acerto e erro, tem ir em cada reunião sair e conversar com a Cris, o que eu fiz de errado, o que eu podia fazer diferente, como é que a gente faz melhor. Tem conversar com as mulheres que estão nesse caminho e perguntar como é que você cobra, como é que faz, como é que você vendeu aquele projeto, como faz. Olhar para as pessoas que já fazem isso e que eu acho que fazem bem e me perguntar como é que elas fazem. É abrir o meu olhar para uma coisa que não me interessava. Entendeu? E por que isso vale a pena? Porque em um ano, todos esses 4 pilares que eu falei para vocês escutaram a Dilma, bateram a meta e dobraram a meta. Então, a gente conseguiu montar a nossa sede, montar uma equipe e comprar uma parte na empresa de conteúdo onde Mamilos nasceu. E talvez vocês estejam escutando tudo isso e falando isso não tem nada a ver com o meu negócio. Absolutamente nada a ver com o meu negócio. Nada se aplica para a minha vida, para o meu dia a dia. Tudo bem. O que eu só queria trazer de provocação, de convite para vocês, mulheres, vamos falar de dinheiro, vamos pensar em dinheiro, vamos ter um planejamento estratégico de como diversificar a receita. Vamos ser a melhor vendedora dos nossos sonhos. Vamos aprender a cobrar, vamos aprender a precificar. Vamos colocar a mesma paixão que a gente coloca em desenvolver um projeto que nos dê orgulho, que a gente ame, para transformar isso em produtos e serviços. Para que a gente consiga expandir o nosso horizonte para muito além de sobreviver ao fim do mês. Por quê? Porque é fazendo isso que a gente consegue garantir vida longa e próspera para os nossos projetos, para a nossa visão de mundo, para os nossos sonhos, para as nossas perspectivas, para os nossos ideais. Esse é o convite que eu tenho para vocês. Bora emitir nota fiscal. Obrigada.